Olá, eu sou o pastor Maicon Balbino da Igreja Top. Seja abençoado através dessa ministração agora. Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala, diga glória a Deus. Quero louvar a Deus por estar nesta oportunidade com pessoas queridas aqui. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas disso. Depois da minha igreja, aqui a Igreja Top é a igreja que eu mais frequento, irmãos. Eu vou a muitas igrejas, mas nenhuma delas com tanta frequência como eu venho aqui. Eu me sinto em casa. Glória. Acertou? Glória a Deus. Alá da Ciolo agora, glória a Deus. Para mim é sempre uma alegria poder estar com os irmãos aqui e compartilhar uma palavra da parte de Deus, uma reflexão. E os irmãos vão ser tão abençoados essa semana, ainda tem tanta gente boa para falar. Homens de Deus já pregaram antes de mim. A festa ainda tem muitos dias, tem muitos pregadores cheios de Deus para falar. Mas eu estou com uma palavra no meu coração. É uma palavra que essa tarde Deus fez arder no meu coração. E eu anotei algumas coisas aqui. E eu quero bem rápido, eu não vou te cansar, compartilhar isso com você. Se você puder, abra a sua Bíblia. Se você puder ficar de pé também, fique de pé. E abra a sua Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Quero louvar a Deus aqui também pela vida do Mateus Gripe. Se você puder ficar de pé, só se você não puder, referência à palavra de Deus, fique de pé, por favor, e abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Quem já achou, diga: eu amo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Por favor, no 3, você leia esse versículo em alto e bom som no 3. 1, 2, 3. Segura um pouquinho, irmão, a gente vai chegar lá. Repete comigo: que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Antes de se assentar, segure a mão dessa pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus. Segure a mão dessa pessoa e diga para ela nesta noite, diga, irmão, nesta noite, a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória vai ser do tamanho do seu glória. Pode se assentar aí adorando a Jesus. Você não está proibido de dar glória a Deus não, tá, irmão? Seu glória a Deus não atrapalha nada, só ajuda. Há um texto que Deus colocou no meu coração, é um texto muito conhecido. Até quem não é crente, até quem nunca veio e nunca frequentou igreja nenhuma, quer seja ela católica, evangélica, até quem é ateu e não acredita em Deus, certamente conhece a história de Adão e de Eva e os 2 primeiros capítulos, ou os 3 primeiros capítulos aqui do livro do Gênesis. A título de introdução, de forma bem rápida, no capítulo 1, como você já sabe, eu vou só te lembrar, acontece a criação do mundo. Deus cria
a terra como nós a enxergamos, entendemos e observamos hoje. A terra estava um caos. Há motivos teológicos divergentes a respeito desse caos, a respeito desse vazio, mas não é oportuno nós abordarmos isso hoje. E a Bíblia diz que Deus resolveu descer e começou um processo de transformação, e transformar aquele caos em algo belo, em transformar aquele vazio em algo bonito, em algo que Ele mesmo olhou e disse assim: isso é bom. E fez Deus e viu que aquilo tudo era bom. Primeiro dia Ele cria a luz, Ele diz: haja luz. Esse haja, você já deve ter ouvido isso, o verbo hebraico é bara, que é trazer à existência o que não existe. E aí a partir da luz que Deus cria, Ele começa a organizar tudo, faz separação entre firmamento, faz acontecer e surgir terra. A terra Ele ordena e dela brotam animais, a separação entre terras e terras, águas e águas. Depois Deus vai criando o sistema solar, as estrelas. No quinto dia Ele conclui com os animais, e no sexto Ele vai adiante e vai criar o homem. Ele forma o homem do barro, do pó da terra, e a Bíblia diz que após criar o homem no sexto dia, no sétimo Ele descansa. Logo que Ele volta desse descanso, a Bíblia diz que Ele vai continuar o trabalho. Ele vai plantar um jardim em um lugar chamado Éden, e a Bíblia diz que esse lugar era maravilhoso. E o texto que nós lemos diz que Deus coloca o homem lá. Deus já tinha feito o homem e depois vai fazer o jardim. Deus coloca o homem lá. E Deus vai fazer o jardim produzir toda sorte de árvore boa e toda sorte de fruto maravilhoso para se comer. E a Bíblia diz que começou a produzir, começou a brotar, essa expressão que a Bíblia diz, muita coisa boa no jardim. E a Bíblia então diz que Deus falou para Adão assim: olha, eu já fiz nascer e crescer, agora você vai cuidar, lavrar a terra. E tem mais um detalhe: você pode se alimentar de todas as árvores, mas Deus plantou no meio do jardim uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Adão: dessa árvore você não vai comer. Você pode se alimentar de tudo que está aqui, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo que Deus fez isso, a Bíblia diz que Ele começou a desenvolver um relacionamento com Adão, e percebeu que Adão era carente de algo. E o texto diz que Deus viu, e Deus deu uma sentença: não é bom que um homem esteja só. Logo que Deus pensa nisso, a Bíblia diz que Deus vai trazer todos os animais para Adão colocar nome neles. Adão termina esse trabalho e Deus coloca um sono muito pesado em Adão. Adão dorme muito, você conhece a história. Deus retira uma costela, retira um pedaço do lado dele, e desse pedaço Deus vai fazer uma mulher. Quando Adão acorda do sono, Deus leva a mulher até ele. Parece que eu vejo essa cena: Deus pega a mão da mulher, a mão de Adão, e diz assim: pronto, estou unindo vocês dois. Adão olhou para a mulher e foi só festa, graças a Deus. Logo após isso acontecer, os dois tiveram um tempo de relacionamento. Não dá para entender e discernir quanto tempo foi. Mas entra o capítulo 3 dizendo que no jardim havia também uma serpente. Essa serpente era astuta, era um animal muito sagaz. E a Bíblia diz que essa serpente achou uma brecha de diálogo com Eva, e começou a conversar com Eva a respeito daquilo que Deus tinha falado. E começou a dizer assim: assim disse Deus, vocês podem comer de toda árvore que está nesse jardim. E Eva disse: não, de toda árvore a gente pode comer, só não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal. E aí a serpente retrucou e falou: não, Deus falou isso para proteger talvez, porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele, e certamente vocês não vão morrer, isso não vai acontecer. A Bíblia diz que Eva olhou, cobiçou aquele fruto, pegou o fruto, botou na boca, comeu. Além de comer, ela deu para o marido. Eu estou só te lembrando a história. Diz a Bíblia que Adão comeu também daquele fruto, e logo que eles comeram, a primeira coisa que aconteceu é que eles se olharam, e eles perceberam
Adão percebeu que Eva estava sem roupa e ela também que ele estava sem roupa. Ambos estavam nus. E começou a brotar uma vergonha muito grande. Eles saíram dali, pegaram algumas folhas. A Bíblia diz que eles foram se cobrindo com essas folhas. E aí Deus continuou fazendo o que ele sempre fazia. Deus desceu no jardim de novo para conversar com o homem, para ter um contato e uma comunhão com o homem. E a Bíblia diz que o homem percebeu a voz de Deus chamando. Deus desceu gritando: Adão, Adão, onde você está? Adão percebe isso junto com Eva e eles se escondem. Quando eles se escondem, Deus continua chamando. Até que Deus vai o localizar. Ele vai aparecer e Deus vai falar: por que você não veio a primeira vez que eu te chamei? E ele vai falar: porque nós estávamos nus e eu temi, porque o Senhor está chegando, não posso me apresentar nu. E eu me escondi. E aí Deus falou: quem te disse que você estava nu? E logo Adão vai continuar e vai dizer para Deus: olha, a mulher que tu me deste, essa me deu do fruto que não era para comer, resumindo, e eu comi. Deus olha então para a mulher e diz: o que você fez? E a mulher diz: a serpente que o Senhor criou e colocou aí, ela me enganou, me deu do fruto, eu comi. E ali Deus vai, a partir daquele momento, não ouvir a serpente, mas ele vai dar uma sentença à serpente e vai dizer: vou começar por você, você vai rastejar, você vai comer pó por todos os dias da sua vida, e vai haver uma inimizade entre a sua semente e a semente da mulher, e a semente da mulher vai esmagar, vai ferir a sua cabeça. Deus olha para a mulher e diz: olha, a partir de hoje o teu desejo será para o teu varão e ele vai te dominar. Você vai ter e vai dar à luz com muita dor. E Deus encerra dizendo para o homem: a partir de hoje você vai comer do suor do seu rosto. A terra vai produzir espinhos e você vai ficar doente. E a Bíblia diz que a partir daquilo ali Deus expulsa eles do jardim. E o capítulo 4 continua com a história bíblica, e dali é Bíblia até o fim. Eu te contei isso só para te lembrar essa história, para caminhar com você sobre algumas coisas que eu fiquei pensando sobre isso tudo. Você está aqui junto comigo? Diga aleluia. Aleluia. Eu quero muito que você pare e comece a refletir nessa história como eu fiquei refletindo e pensando. Porque foi a minha reflexão e o meu remoer nesse texto aqui que me fez enxergar algumas coisas que eu pretendo aplicar a minha vida para melhorar a minha vida e melhorar a vida de todos ao meu redor. A primeira coisa que eu comecei a refletir, a primeira reflexão que eu fiz disso aqui, está no versículo de número 8. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem, e depois que Deus criou o homem, Deus criou o jardim. Você está aqui? Diga aleluia. Então perceba que primeiro Deus cria o homem, depois Deus cria o jardim. E o que você quer pensar comigo? E onde você quer chegar com isso, Bruno? É muito simples. Deus criou primeiro o homem, ele era mais importante. E depois o jardim. Era um lugar de plenitude para que o homem estivesse ali. E eu te faço uma pergunta: quem era mais importante, o homem ou o jardim? Quem era mais importante, o homem ou o jardim? Não foi Adão que foi feito por causa do jardim, foi o jardim que foi feito por causa de Adão. E a partir daqui eu quero caminhar com você nesse pensamento, por essa reflexão. O jardim só existe porque Adão existe primeiro. De modo que o valor do jardim está em Adão estar residindo lá dentro com a plenitude de Deus na vida dele. E o que eu alcanço de pensamento com isso? É que nenhum jardim vale mais que nenhuma pessoa. Nas somas e nas contas que a gente faz na nossa vida, as pessoas valem mais que os jardins. Eu não sei se você está alcançando isso, mas eu estou dizendo que pessoas valem mais do que lugares. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que carro. Pessoas valem mais do que dinheiro. Pessoas valem mais do que cargo. Pessoas valem mais do que banco. Pessoas valem mais do que status. Pessoas, Adão vale mais do que o jardim. E qual é a grande inversão da nossa geração? É que as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. E Deus me trouxe aqui com essa palavra para eu te dizer: ame as pessoas e use as coisas. Eu acho que merecia um glória a Deus mais alto da tua parte. Porque Jesus disse que vale mais uma pessoa, uma alma, do que o mundo inteiro.
inteiro. Irmão, eu ando um pouquinho, eu nasci na igreja. Eu já vi gente brigar por cargo na igreja. Eu já vi gente brigar por igreja. Eu já vi gente brigar por microfone. Eu já vi gente brigar por oportunidade. Mas eu nunca vi ninguém brigar para alimentar um mendigo na madrugada. Eu nunca vi ninguém brigar para distribuir uma cesta básica. Eu nunca vi ninguém brigar para interceder, para fazer um jejum pela vida de outra pessoa. Sabe o que é isso? É que em muitos lugares pessoas estão sendo desprezadas em detrimento de coisas, mas que nessa igreja que tem 3 anos e de muitos ainda, as pessoas continuem valendo mais do que qualquer coisa. Sabe a síntese disso, para não te cansar, que a gente vai continuar caminhando? Me ajuda a pregar e diz para quem está do seu lado: ame as pessoas e use as coisas. Irmão, carro vem e vai, roupa vem e vai, até dinheiro vem e vai. Agora pessoas não, elas são mais importantes do que coisas. E sabe que outra coisa também tem acontecido? E antes de eu passar esse ponto eu falo isso. Não somente as pessoas estão invertendo e amando mais as coisas do que pessoas. O que tem acontecido muito também é que tem gente que quer usar pessoas para chegar em coisas. Aí eu vou falar de novo. Tem muita gente que usa pessoas para chegar em coisas. Tem muita gente que usa pessoas para conseguir coisas. E a gente deve fazer o contrário, deve usar coisas para abençoar pessoas. Essa é a primeira reflexão que eu comecei a fazer disso aqui. A segunda é que a Bíblia diz que Deus colocou Adão lá no jardim. E o texto diz, não sou eu, que Deus fez brotar. Repete comigo: Deus fez brotar. A Bíblia diz que Deus fez brotar tudo quanto é árvore bonita, de fruto vistoso para Adão comer. Isso aqui é maravilhoso e profético. Você crê que essa palavra é profética para você essa noite? Deus vai fazer brotar muita coisa boa na tua vida. Merecia glória a Deus mais alto. Deus vai fazer brotar muita coisa boa na tua vida. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está ao seu lado, dar uma animada nela e falar para ela: Deus vai fazer nascer muita coisa boa na tua vida. Deus tem portas para abrir, tem providência para enviar, tem coisas para colocar na tua mão, tem responsabilidades para te dar. Eu quero profetizar que essa festa, esses dias, vão ser um marco na vida de muita gente. Vai nascer muita coisa boa na tua vida. Se prepara, Deus está dizendo: o teu jardim vai florescer. Você entendeu que coisas são para ser usadas, e Deus vai fazer brotar coisa boa aí. Deus faz brotar coisas. E Gabriel, a Bíblia diz que depois que Deus faz brotar coisas, pastor Edilson, a Bíblia diz que Deus fala para Adão assim: olha, coloquei aí. Adão não esperava, mas Deus fez. Talvez Adão nem precisava daquilo tudo, mas Deus fez. Tem coisa que você nem está esperando, mas Deus vai fazer. Tem coisa que você nem vai precisar, mas Deus vai mandar assim mesmo. Eu profetizo um nível de abundância na provisão de Deus na tua vida. Sabe que existem 2 tipos de provisão que a gente recebe. Josué capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que o pessoal estava diante de Jericó e eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde. E aí a Bíblia diz que Deus fez cessar o maná. Repete comigo: Deus fez cessar o maná. Aí naquele mesmo dia a Bíblia diz que o povo comeu da novidade da terra de Canaã. Maná e novidade da terra são 2 níveis de provisão diferentes. O maná era a provisão da necessidade. O povo estava no deserto, não tinha comida. Apertaram Moisés. Moisés orou e Deus falou com ele: pode avisar o povo que amanhã vai ter pão, vai ter comida, vai ter maná. O povo acordou e tinha muita comida, eles começaram a comer. Presta atenção em mim para você entender. Eles começaram a comer, começaram a se alimentar muito. E a Bíblia diz que alguns guardaram e Deus falou: não precisa guardar não, que eu vou mandar no outro dia. E Deus mandava maná por 6 dias seguidos. Na sexta-feira Deus mandava por 2 dias, porque no sábado Deus não mandava maná. Aí o povo tentava guardar, com medo de Deus não mandar.
Só que a Bíblia diz que o maná que era guardado no dia errado apodrecia. Por quê? Porque o maná era a provisão da necessidade. Deus não mandava com sobra, mas também não deixava faltar. Essa é a providência da necessidade. Quando a gente está nessa fase, é assim que acontece. Não sobra, mas glória a Deus que também não falta. Estou comendo, tem roupa para eu vestir. Não está sobrando, mas não está faltando. Mas chega uma hora que a Bíblia diz que Deus faz cessar o maná. E chega a fase das novidades da terra de Canaã. Eu quero profetizar que hoje o maná vai cessar e você vai entrar na novidade da terra de Canaã. Então Deus dá a provisão para Adão e diz assim: come de tudo, se alimenta de tudo. Agora tem uma coisa, você vai lavrar, você vai cuidar. Eu estou dando para você, mas quem vai cuidar é você. Caminha comigo por isso, porque Deus te dá as coisas, mas quem cuida delas é você. Deus coloca na tua mão e diz: está aqui, estou fazendo brotar na tua terra. Agora cuida e cuida bem. Eu conheço muita gente que Deus deu muita coisa para ele, para ela, e ela não cuidou, perdeu. E aí depois que perde, meu filho, não adianta chorar o leite derramado, como diz lá fora. Depois que o tempo da oportunidade passa, não adianta mais. Deus disse: cuida. Deus prossegue na ordem e diz assim: tem mais uma coisa. Tem uma árvore aí no meio, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não come dessa árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. E eu me perguntei por muito tempo, por que Deus plantou uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Parece que, será que Deus não sabia que o cara ia acabar comendo? Plantou, parece que a tentação lá. E aí eu comecei a entender que Deus não é ditador. Porque se Deus não dá uma opção para ele, ele estaria servindo Deus por obrigatoriedade, por falta de opção. Você está entendendo? Deus coloca a árvore lá para dar o teu direito de escolha. Você é amigo de Deus ou amigo de mim mesmo? E essa árvore era o limite. Deus estava dizendo: come de tudo, meu filho. Agora esse limite aqui você não ultrapassa. Você precisa entender uma coisa essa noite. Tem limites que é bom você não ultrapassar. Ninguém deu glória a Deus agora, tá vendo? Tem limites que é bom você não ultrapassar. Porque depois que você vai, para voltar é quase impossível. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não ultrapasse os limites. Me ajuda a pregar. Não me deixa sozinho não. Diz para essa pessoa que está ao seu lado: não ultrapasse os limites. Não diga de novo: não ultrapasse os limites. Deus não põe limite para te deixar triste, para te deixar chateado. Deus não põe limite para te fazer olhar para o limite e pensar: poxa, Jeová podia deixar eu ir um pouco mais. Deus põe limite para te proteger de você mesmo. Deus põe limite para te guardar de você mesmo. Deus coloca o limite e diz para ele: olha, daqui em diante você não vai, não come dessa árvore. Adão então começa a lavrar a terra. Adão começa a cuidar da terra. E Deus percebe que ele não podia ficar sozinho. E Deus vai dizer o que eu já disse na introdução: não é bom que o homem esteja. Mais uma reflexão que eu fiz quando eu li isso, pastor Maico, é que Adão tinha de tudo ali. Adão tinha Deus, tinha alimento, tinha trabalho, tinha ocupação, tinha tudo. Mas Deus olha para ele e diz: não é bom que ele esteja só. Porque faltava um igual para ele, para estar com ele. Porque eu aprendi uma coisa, irmão: a gente jamais vai alcançar a plenitude sozinhos. Sabe, jamais a gente vai chegar a uma vida plena na solidão. O sábio Salomão disse assim: quem se isola insurge contra a sabedoria. No isolamento não há plenitude para você. E a nossa vida, a gente é carente, necessitado de relacionamento, de conversa, de afeto, de entendimento. Quantas vezes eu estou saindo de uma agenda, eu ligo para minha esposa e falo assim: vou lá no Maico.
pastor Maico. Aí eu chego aqui, a gente fica ali conversando. Às vezes é coisa importante, mas às vezes é conversa fiada. O Flamengo ganhou do Fluminense. Alguém disse glória, alguém disse não é glória não. Mas o que eu estou querendo te dizer é que nós somos carentes disso. E você precisa entender uma coisa. Quando o assunto é solidão, por ela você deve passar e não morar. Sabe, não faça morada na solidão. Passar por um momento de solidão dá para entender, mas querer morar na solidão não dá. Tem um filósofo chamado Schopenhauer. Ele tem uma parábola que ele conta algo que é interessante, explicando sobre relacionamento entre pessoas. Ele conta que numa era muito distante, glacial, de muito frio, ele viu vários porcos espinhos. E aí o Schopenhauer conta no livro que era muito frio. E muito frio, os animais que não tinham nada para se aquecer morriam no frio, na neve. E aí os porcos espinhos começaram a se unir para um aquecer o outro. Só que o grande problema é que eles tinham espinhos. E à mesma medida que se aqueciam, se espetavam. Aí um porco espinho começou a se afastar de outro. Aí começava a quase morrer. Aí se aproximava de novo. Mas no calor de novo se espetava e se feria. Aí se afastava por causa do espeto, do machucado. Mas longe não dava para viver, se aproximava de novo. Relacionamento com gente é isso. Nós somos, me desculpe a palavra, porcos espinhos de Jesus, que tem espinhos. E qual é a grande sabedoria da vida? É você se aproximar a um nível que você se aqueça sem se machucar com o espinho dos outros. Sabe, a minha oração é que você alcance sabedoria para saber qual é a distância que você pode chegar do outro, sem ferir o outro e sem que ele te fira. Porque na solidão não dá para viver. Teu zap vai ter que tocar, ô glória. A cantina da igreja vai ter que vender hambúrguer para gente em dupla, em trio. E a minha oração essa noite é que Deus nos dê sabedoria para a gente se unir. Você pode levantar a mão em nome de Jesus? Que caia por terra todo espírito de contenda. Calamanderemachúria. Que caia por terra todo espírito de inimizade, de fofoca. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que a gente se una, se aqueça, sem se ferir com os espinhos. Quem recebe essa palavra e pode abrir a boca e encher esse lugar de glória, sabedoria para lhe dar. Não é bom que o homem esteja só. Aí depois que Deus constata isso, Deus chama os animais e diz assim: vai lá em Adão e ele vai botar o nome em vocês. A Bíblia diz que Adão vai botando o nome nos animais e Deus começa a projetar algo para a vida dele, que era a Eva, a mulher. Adão não sabe de nada e Deus já está projetando algo. Adão está dizendo: você vai se chamar cachorro. Você tem cara de zebra. Você chupa sangue, né? Morcego. E ele vai botando o nome nos animais. E Deus já tem um projeto para ele, que é o projeto da Eva. Você está vivendo a tua vida e você não tem noção, mas Deus já tem um projeto para você. Enquanto você está aqui esses dias dando glória a Deus, aleluia, Deus está dizendo: eu tenho um projeto para você na minha mente. Depois que Adão termina, Deus faz algo com ele. Deus faz cair um profundo sono. E Adão começa a dormir. Nisso que ele está dormindo, Deus vai fender o lado dele, ou a costela, como você preferir, vai tirar um pedaço. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Duas coisas a gente aprende aqui. A primeira é que Adão estava dormindo. E dormir nada mais e nada menos é do que descansar. Você já pegou uma rotina de trabalho muito intensa? Irmão, que aí chega o sábado ou domingo, aí você fala assim: eu só quero descansar e dormir, sabe? Porque eu dormir é o descanso do corpo. Então quando Adão está dormindo, descansando, Deus está tirando um pedaço dele, está fazendo algo para ele.
Você pega isso, enquanto você dorme, descansa, Deus trabalha em teu favor. Só uma pessoa disse: eu creio, Senhor. Enquanto você estiver afobado, de olho arregalado, olhando para tudo quanto é lado, lutando contra o sono, lutando contra o teu descanso, Deus está dizendo: nada vai acontecer, mas quando você descansar, eu vou começar a trabalhar. Quando Deus trabalha assim, Adão está dormindo, não está vendo nada, Deus está trabalhando. A gente precisa entender que o trabalhar de Deus tem esse nível, do trabalhar no oculto. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas há um tempo atrás, eu morava em Campo Grande ainda, eu não vou te cansar. E aí eu saí de Campo Grande, eu ia pregar numa igreja em Madureira. Eu peguei a Avenida Brasil, e aí no caminho eu parei no posto ali na Brasil, que é o posto Vagão, não sei se alguém que conhece. Aí ali no posto Vagão, pastora Cláudia, eu parei no posto, eu estava com o carro de uma pessoa emprestado, e aí no posto Vagão eu parei no guichê da gasolina, veio uma moça muito bonita, e eu falei para ela: coloca 50. Nesse dia, eu tinha 50 na conta, eu ia botar a gasolina no débito, e eu tinha 20 reais, era uma nota só de 20 reais para dar de oferta na igreja. E eu pensei: tá bom, eu boto a gasolina no débito e pago, e com os 20 reais eu dou de oferta. E nisso que a menina pegou a chave do carro, abriu lá e foi botando a gasolina, uma voz falou comigo: dá os 20 reais para essa menina. Na mesma hora que eu ouvi isso dentro de mim, eu pensei: o diabo que está falando comigo. Por pelo menos dois motivos. Primeiro, que era o dinheiro da oferta. E segundo, que eu pensei: eu vou dar 20 prata para essa menina. Para quem está botando 50, 20 é muita coisa. Ela vai achar que eu estou cantando ela. E eu abasteço sempre nesse posto. Era um posto que eu abastecia com muita frequência, com a minha família. Aí eu pensei: eu vou estar qualquer dia aqui, ela vai me ver de terno e gravata, vai falar ali: me deu 20 reais, malandrinho. Só que aquela voz ficou falando dentro de mim: dá os 20 reais para ela. Eu estou dizendo que Deus trabalha sem você ver. Dá os 20 reais para ela, dá os 20 reais para ela. E eu comecei a questionar. Aí daqui a pouco ela veio: crédito ou débito? Eu falei: débito. Passei os 50. Depois que eu terminei de passar, que eu peguei o cartão, foi mais forte que eu. Eu tirei do dinheiro do bolso e falei para ela: nem te conheço. Mas tem uma voz me dizendo que eu vou te dar 20 reais. Então, quando eu dei os 20 reais para ela, ela começou a chorar. E ela falou para mim assim: eu estava aqui orando e pedindo a Deus, porque passou um motoqueiro, abasteceu 20 reais e saiu sem pagar. E aí o dinheiro ia sair do meu caixa no final do dia. Eu estava orando, dizendo: Deus, manda alguém com 20 reais. Ali eu comecei a entender que às vezes a gente não sabe de nada, mas Deus está trabalhando. Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está operando, está tocando em corações. Eu acho que você não ouviu o que eu falei. Você está aqui essa noite e não sabe, mas Deus já está tocando em corações para portas se abrirem, para a provisão chegar, para o milagre chegar. Adão está dormindo e Deus está trabalhando sem ele ver. Primeiro, Deus trabalha assim. Segundo, trabalhar de Deus é assim: ele tira de Adão uma costela. Repete comigo: Deus tirou de Adão uma costela para dar para ele uma mulher. Nunca reclame do que Deus tira de você. Deus sempre vai devolver algo melhor. Irmão, mereceu mais um glória a Deus aí de crente pentecostal. Você está reclamando desse 7-1 que Deus tirou. Deus está dizendo: vou mandar alguém melhor. Você está reclamando desse patrão que atrasava, que queria te enrolar. Deus está dizendo: eu vou te colocar num lugar melhor. Levanta as duas mãos para receber essa palavra. Deus só tira algo de você para te dar algo melhor. Deus tira a costela, faz a Eva. Aí quando Adão acorda, lá vai Deus. Foi a única vez que Deus pegou a mão de Eva, deu na mão de Adão, e foi aquela festa. O capítulo 2 acaba em festa, lua de mel, casamento. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, Mateus. Então a Bíblia diz que houve uma festa. Aí o capítulo 3 entra. Eu já caminho para encerrar.
entra dizendo que havia uma serpente, e a serpente era muito astuta. Nesse texto aqui, por causa do desenrolar do contexto, a gente entende que esse astuta não era bom. Preste atenção em mim. Continua o fundo aí, me ajuda aí. Entretanto, o original dessa palavra aqui é sagaz, é inteligente, é sábio. É a mesma palavra que Jesus usou lá na frente. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Só que ali, toda a prudência, inteligência e sagacidade, o diabo achou uma brecha e usou para o mal. Que você tem que entender uma coisa: Deus te dá qualidades, mas o diabo, se ele puder e achar uma brecha, ele usa essas qualidades para o mal. Ninguém deu glória a Deus agora, tá vendo? A gente fala brincando às vezes, mas tudo que o diabo quer é um corpo. Não seja esse corpo. Aí Satanás entra e começa um diálogo com a Eva. E aqui fica uma outra questão: onde é que estava Adão quando a serpente começou a conversar com Eva? Onde é que estava Adão quando começou a acontecer um diálogo? Guarda uma coisa que eu vou te falar: a omissão de Adão gerou a maldição para a vida dele. Sempre que a Bíblia trata essa palavra omissão, ela vem junto de uma maldição. Você lembra Noé, quando a Bíblia diz que ele saiu da arca, ele sai da arca, ele planta uma vinha, se embriaga, fica nu. A Bíblia diz que o filho dele, Cão, vê isso, debocha, zomba, leva a notícia para todo mundo lá de fora. Depois de um dia, ele é coberto pelos 2 outros filhos, Sem e Jafé. Quando ele volta da embriaguez dele, ele percebe que o filho tinha zombado dele, tinha escarnecido dele, e vai amaldiçoar o filho. E a gente fala muito de Noé. E eu me fiz uma pergunta: onde é que estava a mulher de Noé? Era ela que era para cobrir ele. Sabe, a omissão gerou a maldição. Guarda isso. A omissão gera a maldição. Agora tem uma coisa: a presença gera a bênção. A comunhão gera a bênção. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você lembra do que Deus falou para Ezequiel? Eu procurei um homem para estar na brecha do muro. Era um muro, mas tinha um buraco. Era o que é isso? Esse buraco era alguém que estava faltando ali. Em nome de Jesus, que você seja aquele que tapa as brechas. Que você seja presença, porque junto com presença, com contato, vai vir a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a abundância de Deus e o livramento da parte de Deus. Começa um diálogo, você sabe o que acontece? Eva olha para o fruto e a Bíblia diz que ela deseja. Eu não sei você, mas já aconteceu isso comigo uma vez. Eu estava em casa e tinha almoçado em casa. E é engraçado, quando a gente almoça em casa é diferente de almoçar no restaurante. No restaurante é nada de feijão e arroz e todas as outras coisas. Em casa é muito feijão e arroz e pouco das outras coisas. E nesse dia eu comi com vontade, pastor Maio, pastora Cláudia. Comi com vontade. Aí terminei de comer, bebi aquele copão de suco para deixar a barriga bem grande, graças a Deus. Aí um irmão me ligou me dizendo: Bruno, tá tendo um projeto aqui no Baby Beef. Foi até em época de política. E aí tá 0800 aqui, porque vai ter uma reunião com o deputado fulano. Vem pra cá. Irmão, se arrependimento matasse, eu acho que eu tinha morrido aquele dia. Porque eu tinha comido tanto em casa. Quando eu cheguei no Baby Beef, que é um baita de um restaurante, a comida passava, não tinha apetite. Há quem diga aí que o tempero da comida é a fome.
mais fome você tem, mais vontade te dá de comer. Onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar no fato de que provavelmente Eva estava com fome. Por isso que quando ela olhou para o fruto e o fruto brilhou, ela pensou, é agora. E você precisa entender que tinha toda a sorte de árvore para ela comer. Mas como ela não comeu do que ela deveria, ela acabou indo se alimentar do que não deveria. E Deus me trouxe aqui para te dizer, se alimenta do que você pode, para você não ter fome do que não pode. Eu vou parar aqui, irmão. Só 3 pessoas entenderam. Que nesses dias de festa você se alimente do que você pode. Glória a Deus, levanta as 2 mãos, que você saia daqui se alimentando do que você pode. Porque quando o que não pode se apresentar, você vai falar, não estou com fome não, demônio. Eu já estou de barriga cheia, para a glória de Deus. Ela come, porque não comeu o que deveria, vai comer o que não deveria. Além de comer, ela dá para o Adão e diz assim, meu filho, come aí que é bom. Aí ele come, quando ele come, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. E eles veem que eles estavam os 2 nus. É interessante que eles não começaram a ficar nu naquele momento. Quando Deus fez eles e botou um diante do outro, a Bíblia diz que os 2 estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, é sempre assim, a vergonha aparece. Aí o tempo passa, eles percebem que estão nus e começa a haver um constrangimento. Aí acontece algo que vai embolar a cabeça da gente que é religioso, que acha que Deus tem que matar todo mundo, que acha que Jeová é um idoso com uma barba muito grande, um tridente numa mão e um chicote na outra. O que é que acontece? Presta atenção em mim. Deus desce, repete comigo, Deus desceu e começou a passear pelo jardim. Fala, Deus desceu, começou a passear pelo jardim e começou a chamar Adão. Isso é interessante. Aquilo que Deus fazia antes do homem pecar, Deus continua fazendo depois. Por que, Bruno? Porque o teu pecado muda você, não Deus. Ele continua sendo o mesmo. Isaías 59, verso 3, diz assim, os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Não é entre o vosso Deus e vós. Porque o grande problema do pecado não é que ele muda Deus. Deus é o mesmo. O problema do pecado é que ele vai mudando a gente. Deus continuou descendo, continuou querendo ter contato, continuou querendo ter comunhão, continuou querendo envolver Adão, mas quem mudou foi Adão se escondendo, se envergonhando, não atendendo. Deus me trouxe aqui para te dizer, sai de trás da moita hoje, porque Deus continua o mesmo e quer te abraçar de novo. E Deus, Adão, onde é que você está? Você acha que Deus não sabia, irmão? Claro que ele sabia. Ele estava aguardando Adão fazer o que Davi fez. Pequei contra o céu e contra ti. Não retira de mim teu Santo Espírito. Mas Deus ficou chamando até que Adão apareceu. Aí Deus dá outra oportunidade e vai dizer para ele, o que você fez? Por que você se escondeu? Você não faz isso. Que é isso que acontece, irmão. Deus continua descendo e passeando. É você que não quer mais vir. Deus continua descendo e passeando. É você que não tem, que começa a ter vergonha de orar. Deus continua descendo e passeando. É você que diz, não, é melhor eu não ir mais lá. Deus me trouxe aqui para te dizer que hoje Ele está chamando o teu nome. Ele está chamando o teu nome, como chamou de Adão. Ele vira-se para Adão e diz, o que é que houve?
E ouve o que está acontecendo, era Deus dando mais uma oportunidade para ele. Eu pequei, mas infelizmente ele faz o que a gente faz também. A mulher que tu me deste, a vida que o Senhor está fazendo eu viver me leva a isso. Aquilo que o Senhor botou no meu caminho que deu nessa tragédia aí. Irmão, se nesse momento Adão olha para Deus e diz assim: eu sou responsável e pequei contra o Senhor, eu tenho certeza que a gente não estava hoje nessa Bolsonaro Haddad de hoje. Você entende isso? Tenho certeza que a gente não estava nisso aqui. Por que a gente está? Porque faltou de Adão quebrantamento. Esse quebrantamento não era para Eva, era para Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Irmão, Deus olha para Adão e vê que ele tinha se envolvido em folha. Deus sacrifica um animal. Você está aqui, diga aleluia. Deus vai pegar a pele desse animal e vai cobrir o Adão e vai cobrir a Eva. Deus dá as sentenças, como eu já falei, e Adão sai, é expulso do jardim junto com Eva. Aí entra Gênesis 4. Sabe o que está escrito em Gênesis 4? E conheceu Adão a Eva, e Eva alcançou de Deus um varão. E disse: Deus me abençoou e eu alcancei de Deus um varão. E teve um filho, Caim. Guarda isso que eu vou te falar. A despeito do que eles fizeram, Deus não mudou. E além de Deus não ter mudado, após a experiência de mudança geográfica que eles viveram, Deus abençoou eles de novo. E permitiu a Eva ter um filho e outros filhos. E a vida prosseguiu. O que você quer me dizer com isso? Eu quero te dizer que não dá para a gente ficar lamentando a árvore que comeu ou deixou de comer. Eu já vi pregador dizendo assim: quando eu chegar no céu eu quero dar um cascudo em Adão, eu vou pegar ele. Não dá para lamentar isso. Quando eu chegar no céu eu não quero dar um cascudo em Adão. Quando eu chegar no céu eu quero dar um abraço em Jesus. Porque o Evangelho me faz olhar para frente, olhar para a cruz. Porque em Jesus o que Adão fez de errado foi consertado. Você pode colocar a mão no seu coração, eu quero encerrar assim. Você pode colocar a mão no seu coração, porque Ele te ama. Ele te ama muito. Deus te ama muito, como ninguém te amaria. Aquilo que ninguém faria, Ele olha para você como ninguém olha. E a despeito do que você fez ou deixou de fazer, Ele diz: eu estou descendo, eu estou chamando o teu nome. É só vir, é só entrar, é só se quebrantar, porque há perdão, a graça, a misericórdia. E é Paulo que diz que se pelo um homem entrou o pecado no mundo, por outro entrou a graça, a justificação, a misericórdia. Pelo primeiro Adão entrou a morte, pelo segundo Adão Jesus entrou a vida. Ó Deus, nos ajuda a entender que são pessoas que valem e não coisas. Nos ajuda a cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a caminhar com sabedoria nos relacionamentos, sem espetar e ser espetado a nos ferir. Nos ajuda, Senhor, a não sermos omissos em nenhuma área da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a não fazer o que Adão fez, se esconder, mas a se quebrantar, porque um coração contrito, quebrantado, olhos em lágrimas, o Senhor não resiste, não rejeita. Nos guarda, Senhor, em nome de Jesus.